Tudo bem, amigos? Tudo bem, amigas? Esse vídeo é para falar de uma vida de tristeza que se transformou em uma vida de vitória. Antes eu queria pedir perdão por estar usando esse óculos escuro, mas é porque eu não enxergo bem e esse óculos ele acaba sendo de grau e vai me ajudar a ver o que eu estou falando. Irmãos, eu desde quando me entendo por gente, eu vivi numa família em que a parte do meu pai era alcoólatra. E vivemos um sofrimento monstruoso. Eu, minha mãe e minha irmã. Quando eu tinha uns 3 anos de idade, conta-se que meu pai jogou um espelho nas minhas costas, que esse espelho se quebrou todo, que teve que se catar os cacos com uma pinça. E desde essa época ele já agredia minha mãe. Minha mãe engravidou da filha dela, que é minha irmã, e mesmo grávida ele agredia minha mãe. Bêbado, ele era fuzileiro naval, alcoólatra. A minha família vivia numa guerra monstruosa por parte dele, porque meu pai ele tinha mais 2 irmãos que também bebiam. A minha avó, que era a mãe dele, bebia, o pai dele bebia. E eu me lembro que quando eles se atracavam, eu com 6 anos eu me metia na briga deles para separar 3 homens brigando, e que era muito difícil. Só que o mais difícil de tudo era ver ele agredir minha mãe. E essa agressão era constante. Nós fomos crescendo e a agressão cada vez mais se tornando pior. Por quê? O meu pai acabou se reformando pela uma força armada que ele servia. E ele tinha arma dentro de casa. Ou seja, ele bebia, tomava remédio de nervo e tinha uma arma dentro de casa. Resumindo essa história toda, nós sempre pensamos que meu pai iria matar um dos 2 irmãos por causa dessa guerra. E realmente na minha família teve uma passagem dessa, de um irmão matar o outro. Mas não foi meu pai quem matou nenhum dos 2 irmãos, e sim o caçula acabou matando o outro com uma facada. Irmãos, eu vivi essa luta durante muito tempo. Irmãos, chegou um momento que a coisa estava tão insuportável que a gente já não acreditava mais de chegar aonde nós chegamos. Pensávamos que iríamos ser assassinados antes. Com o passar do tempo, o meu pai foi e deu um tiro no rosto da minha mãe numa madrugada. Eu tinha uns 6 anos. O tiro pegou assim no rosto, era para ter saído na nuca para ela falecer, mas Deus colocou a mão abençoada dele e o tiro saiu na lateral. Chegando no médico, o médico falou que aquilo era um milagre dele. Mais pra frente um pouco, ele agrediu a minha mãe e o pai dele, que era meu avô, foi se meter e chamar a atenção dele porque ele não deveria ter batido na minha mãe. E meu pai, ele tinha mania de fazer muita maldade comigo e ele me prendia nas pernas dele para que eu não levantasse ele embriagado. Quando meu avô chamou a atenção dele, ele sacou a arma de debaixo do travesseiro que estava guardada, apontou na direção do meu avô e fez um disparo. E quando eu olhei, eu vi o sangue pingando, eu desesperei, porque uma criança de 7 para 8 anos, eu desesperei e disse para ele: rapaz, você atirou no seu pai, e ele, como não tivesse feito nada, não reagiu. Meu avô ficou desesperado, foi pro médico. Passando mais um tempinho, depois de ter agredido muito a minha mãe, porque nós nunca tivemos de Natal um ano novo, a minha mãe, tadinha, fazia tudo, passava lá chesterzinho, fazer uma mesa bonita, e ali ele já começava a beber desde cedo. Ele tomava 8 litros de vodka com remédio. Quando dava meia-noite ele estava desgovernado, dando tiro para tudo quanto é lugar dentro de casa, porque ele fechava a casa conosco dentro e botava uma música chamada Taca Pedra na Gene, alta demais para que ninguém escutasse o que ele estava fazendo. E ali as agressões eram constantes. Quem basicamente escapava dessa agressão era minha irmã, porque minha irmã sempre foi muito de ficar do lado dele, porque minha mãe instruía, e como me instruía também, mas eu dizia que não, que eu iria ficar com a minha mãe, porque eu tinha essa posição, e ele dizia: você vai embora com quem? Com seu pai e com a sua mãe? Eu dizia: com a minha mãe. E aí, agressão. Toda vez quando ia da meia-noite, que era para se comemorar o Natal e Ano Novo, ele começava a dar tiro, queria matar minha mãe. Nós saíamos de porta fora, e próximo da nossa casa tinha uma fábrica de vela, que as portas dessa fábrica eram de ferro. E o meu avô, que era pai dele, trabalhava lá, dividia. Meu avô abria a porta e nós entrávamos.
E ele ficava querendo entrar na porta e não adiantava chamar a polícia porque ele era militar, a polícia não vinha. E nós passávamos o ano novo e o Natal dentro dessa fábrica, sem nada para comer. Quando ele acalmava, nós voltávamos para casa. 3 dias depois ele estava bêbado de novo. No final de semana, ele assoviava para minha mãe ir onde ele estava, que era na casa da minha avó. A minha mãe chegava e chegava apanhando. A coisa foi piorando até o ponto de que um dia, eu fazendo um trabalho de escola, meu pai agredindo minha mãe no chão, como fosse um bichinho indefeso, com vassoura, espetando ela com vassoura e com revólver. Minha mãe não tinha como reagir, porque ele atiraria nela. E eu fui para a escola com a minha cabeça muito louca. E chegando lá, a professora não sabia o que eu estava passando, ainda me chamou a atenção de um trabalho que ela pediu para fazer e que eu acrescentei, ela para ter colocado 2 figuras, eu acrescentei uma terceira. E ela me chamou a atenção arrogantemente, mal ela sabia que aquele jovem de 7 anos estava vivendo um inferno dentro da casa dele. Mas também ela não tinha como saber. Logo em seguida foram me buscar. Eu não lembro quem foi, não sei se foi meu tio, dizendo, vamos para casa, que aconteceu um negócio, eu achei que meu pai tinha matado minha mãe. E quando nós viemos, já vim desesperado, e meu tio me levou na casa de uma vizinha, aonde a minha mãe estava escondida, porque aquele dia minha mãe resolveu sair de casa, depois de tanto sofrer. E junto com ela levou eu e minha irmã, porque minha mãe sempre foi muito mãe. E fomos para a casa de uma tia nossa, e você sabe que a casa dos outros não é a nossa casa. E na casa dessa minha tia, minha mãe, ela pegava a comida dela e dividia comigo com a minha irmã. E ela derrubava um abacate do pé de abacate, para comer abacate como almoço. A luta era cada vez pior, então a gente não sabia o que estava sendo pior, se morar na casa dos outros e viver o que vivia dentro de casa com ele. Até que a minha tia alugou uma casa, a minha tia por parte da minha mãe, e nós fomos morar com ela. Quando eu achei que ia ter um primeiro Natal abençoado, o meu tio, que era esposa da minha tia, mas que respeitava a minha tia, mas era um cara extremamente problemático, ele me deu um esporro muito forte, e eu vivia um sofrimento muito grande, eu comecei a chorar, minha tia se aborreceu com ele, mas o Natal eu não tive. Até que o tempo passou e eu conheci minha esposa. E nós casamos, minha esposa veio a ter um neném, e esse nosso neném, que é uma menina, ela nasceu no dia 7 de dezembro. E eu tinha, nesse casamento eu tinha apenas um Opala 72 velho, e eu vendi esse Opala 72, e com um amigo que me ajudou, nós construímos no quintal, ao lado do quintal da casa da minha mãe, 3 cômodos, que eram um quarto, que servia para quarto e sala, uma cozinha e um banheiro, mas o meu dinheiro não dava para isso, então nós só cobrimos esse quarto. Não tinha vaso, não tinha nada, nós urinávamos em uma latinha de manhã, jogávamos na casa da minha mãe. A luta era muito grande. A minha cama era em cima de 4 paralelepípedos, a minha televisão era uma televisão de válvula preta e branca que eu vivia queimando. Mas a partir daquele momento eu passei a viver feliz. Por mim, preocupado com a minha mãe, que eu fiquei morando ao lado da casa da minha mãe. Quando foi no Natal, o meu pai, já não mais armado, mas continuando agressivo, bebendo, tentou agredir minha mãe. Eu peguei minha mãe e botei pra dentro da minha casa. Ele começou a querer arrombar minha porta. Minha mãe pediu para mim, pelo amor de Deus, para não me aborrecer com ele. E ali nós passamos dentro da minha casa sem um arroz para comer. Mas foi o melhor Natal que eu tive na minha vida, naquela época. Com o passar do tempo, a minha filha foi crescendo. Eu arrumei um emprego numa empresa de comércio. Eu vou dizer porque essa empresa merece toda a minha gratidão, que é a Casa das Sendas. E a Casa das Sendas, ela me deu a oportunidade de chegar onde eu cheguei. Eu cheguei ao cargo de executivo, cara, de comprador, e a partir dali eu fui e mudei a minha vida muito rápido, porque eu estudei muito, eu corri muito atrás, e as oportunidades iam aparecendo e eu abraçando as oportunidades. A partir dali eu comecei a conseguir dar uma vida melhor para minha esposa, para minha filha, e Deus abençoou a gente com mais 2 filhos, 2 meninos. Então, como eu falei para vocês, da derrota eu cheguei à vitória, porque Deus abriu a porta e eu fui buscar. Irmãos, só para mim me lembrar, recordar uma coisa, eu com 8 anos, meu pai pegou um 38, colocou na minha mão e colocou minha mãe na cabeça da minha mãe. E pegou o dele e colocou na minha cabeça e falou, ou você atira nela ou eu te atiro. E eu olhei para ele e falei, você pode me matar, porque na minha mãe não atiro. E na hora dele disparar o revólver, minha mãe deu um tapa, essa arma disparou pro alto. Eu vivi coisas, irmãos, que vocês não podem imaginar.
mas eu consegui superar. Eu tirei aquilo como lição de que a bebida não trazia alegria para ninguém. Existem pessoas que bebem e vivem tranquilo, mas existem outras que não podem beber porque causam problemas. Então eu quero dizer para você que vive numa família de pessoas alcoólatras ou de pessoas agressivas que você sim pode mudar a sua vida, que você sim crendo em Deus, o sobrenatural vai acontecer. Você que tem uma vida financeira pobre como eu tinha, muito pobre, Deus sim pode mudar a sua vida como mudou a minha, porque Deus pode tudo. Mas para isso, você precisa dar os primeiros passos. Não dá para ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Nós precisamos dar o primeiro passo. Eu gostaria que esse vídeo ele rodasse, que você pudesse compartilhar para que dê esperança para as pessoas que acham que a vida terminou como eu achava que não ia chegar à idade que eu cheguei. Irmãos, e eu estou aqui hoje com 50 anos. A minha filha é dentista. Os meus filhos, o de 14 e 17, são meus amigos. Me amam assim, demonstram esse amor. A própria minha filha diz, todos eles querem parecer com o pai. Não, pareço com meu pai. Eu pareço com meu pai. Até o meu filho caçula, que puxou a família da minha mãe, que tem os olhos verdes, ele diz que é o pai dele. Irmãos, é muita alegria que eu tenho no meu coração. Muita. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu perdoei meu pai. Sabe por quê? Porque ele foi vítima dele mesmo. Ele também viveu o que eu vivi com os pais dele. Bebendo. Se agredindo. Só que ele não conseguiu se libertar disso. E eu, conscientemente, consegui. E trouxe uma mudança para minha família. Você que vive também na bebida e que faz a sua família sofrer, procure os Alcoólicos Anônimos ou alguma instituição e traga alegria para sua família. Sabe por quê, amigos? Porque dessa vida não se leva a nada, mas se deixa lembranças boas ou lembranças ruins. O que você quer deixar? Fica essa pergunta. Você quer deixar lembranças boas ou lembranças ruins? Você quer que seus filhos sintam saudade de você ou sintam alívio de ter te perdido? Eu afirmo que eu sinto saudade do meu pai, porque eu consegui perdoar ele pela misericórdia de Deus. Mas eu sofri muito, eu, minha mãe e minha irmã, muito. Mas o perdão, ele tem que ser liberado, porque quando você não libera o perdão, o maior sofredor é você. Beijo no coração, Deus abençoe a todos vocês. E por favor, eu tinha gravado esse vídeo, ficou muito longo, ficaram 11 vídeos, ele circulou pouco. Eu preciso que você leve esse vídeo para todas as pessoas ouvirem, porque tem muita gente passando o que eu passei. Tem muito jovem sofrendo dentro de casa com pai alcoólatra. Tem muita família, tem muita mulher apanhando de marido que bebe. E que se ouvir esse vídeo, ouvir esse exemplo de vida, vai conseguir entender que dá para se mudar sim, como eu mudei. O meu pai no final, ele parou de beber. Pela misericórdia de Deus, ele parou de beber. Ele passou um sofrimento muito grande, porque ele pagou tudo que ele fez na terra. Porque aqui se faz, como o ditado diz, e aqui se paga. E no momento que eu peguei ele para colocar dentro do caixão, da funerária, eu chorei, pensando assim: pai, você nunca me deu um abraço. Nunca me deu um abraço como filho. Nunca disse que me amava. Mas eu quero saber que eu te amo. E lamento por o senhor não ter conseguido viver a sua vida, porque o senhor foi uma vítima do senhor próprio. Então, irmãos, não seja vítima de você próprio. Não faça as pessoas ser vítima de você. Traga felicidade, porque nós estamos aqui só de passagem. E quando você for embora, que haja lembranças, fiquem lembranças boas, tá bem? Vamos compartilhar esse vídeo para pessoas assistirem, nós ajudarmos a mudar a vida de pessoas, tá? Beijo no coração de todos e acredito, Deus, porque Ele pode sim, junto de você,
mudar a sua vida. Mas lembra, você tem que dar o primeiro passo. Ok? Um abraço. Beijo no coração de todos. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde para quem assistir, dependendo do horário.